displayed on a criminal's cross. Darkness rejoiced as though heaven had lost. Trying to let it all go, so I can freely follow. Fala galera da Juventude Renove, esse é o culto da juventude. Eu espero que abençoe a sua vida, eu espero que o Senhor fale ao seu coração nessa noite e que nós juntos possamos engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. Quero te convidar agora para cantar junto com a gente essa canção que chama Pisaduras, do Rodolfo Abrantes. Você pode procurar aí no seu celular e cantar junto com a gente. Vamos louvar ao nosso Deus agora. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, poderoso. Ele é digno, digno de todo o meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Vamos louvar a Deus, vamos cantar ao nome dEle. Pelas pisaduras de Jesus Cristo, eu e você fomos curados. Cante ao Senhor. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao por suas teu pisaduras. reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso. Ele é digno de todo o nosso louvor e honra. Digno de todo o meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Grande é o Senhor, grande Ele é. Grande é o Senhor, poderoso. Digno de todo o meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou.
deu crédito? Quem deu crédito, quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como um de quem escondem o rosto, ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou, moê-lo, fazê-lo enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo. E vai subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E vai subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Ele vê o fruto do seu trabalho em nossas vidas. E se alegrará, e se alegrará. E vai subindo como um renovo, como raiz de uma terra Aleluia. seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Mais uma vez. E vai subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Rega sua voz ao Verá o Senhor. fruto do seu trabalho Cante: e se grande é o Senhor. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Vamos orar agora. Feche seus olhos onde você está. Senhor Deus, o teu nome é grande. O Senhor é Deus poderoso e o teu nome é temível em todos os lugares, meu Pai. Pai, o teu nome, ó Deus, é o nome que salva pessoas. O teu nome, Senhor, é o nome que nós podemos confiar. Senhor, e nesse momento, ó Pai, nós pedimos a Ti que essa canção, ó Deus, que cantamos seja real em nossa vida, entendendo que grande é o Teu nome e poderoso é o Senhor, digno de todo louvor e adoração dado em espírito e em verdade. Pai, nessa noite, não nos permita, Senhor, dar um culto, ó Pai, que seja um culto dado pela nossa sinceridade apenas, mas que nós possamos, ó Pai, estar enraizados na verdade do Seu Evangelho e oferecendo um culto a Ti que seja mediado por aquele que tomou as nossas pisaduras, por aquele que tomou as nossas dores, por aquele que tomou sobre si o nosso pecado. O nosso culto é oferecido por meio, ó Pai, de Jesus Cristo, o Seu Filho, aquele que foi moído e esmagado pela Sua ira, e que hoje, ó Pai, nós somos justos, considerados justos, ó Pai, declarados justos por causa do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Nós queremos louvar a Ti, nós queremos exaltar o Seu nome, nós queremos cantar, ó Pai, e exaltar somente a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos louvar a Ti, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Vamos cantar esse refrão mais uma vez, vamos louvar esse Deus mais uma vez com toda a nossa voz. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, poderoso. Só Ele é digno, só Ele. Digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Aleluia, aleluia. Ele é o caminho por onde nós trilhamos. Ele é o caminho, Ele é a palavra. Então prepare o seu coração agora, porque a palavra do Senhor é vida e vida abundante. Vamos louvar, Felipe. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir
tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas, todas as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar, Senhor, Vem usar nossa voz com a tua palavra, para que o mundo receba do teu amor, do teu evangelho e da tua verdade. Cante ao Senhor. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. a relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. a última vez, tua palavra, tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. amém, amém. Feche seus olhos. É certo que a nossa palavra muitas vezes é instável, as nossas emoções muitas vezes são instáveis, mas a palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse de que nada passará da palavra do Senhor, nada passará, nenhuma vírgula e nenhum tio passará da palavra do Senhor. Tudo passa, mas a palavra do Senhor, as suas promessas e o seu evangelho durará para todo e todo sempre. E é nessa palavra que nós nos apegamos agora, é nessa palavra que nós queremos meditar agora. Então convido você a abrir o seu coração onde você está, fazendo a oração de arrependimento diante do Senhor, como aquele publicano fez quando ele se achegou diante de Deus, e entendendo que não teria nada de bom para oferecer para esse Deus. Ele disse a este Deus: Senhor, seja propício a mim, pecador. Me substitua, Deus, inclusive no ato de te adorar e de te cultuar. Que Cristo o faça em meu lugar, que teu Espírito, ó Pai, possa gemer inexprimivelmente em sua presença, ó Pai, louvando e engrandecendo o seu nome. Nós oramos assim, Senhor Deus, nosso Pai, nós bendizemos o seu nome. E nesse momento, ó Pai, nós queremos reconhecer a nossa incompetência diante do seu altar. Deus, nós somos frágeis, nós somos incompetentes, Pai. Pai, nós não sabemos nem sequer como orar, mas nosso coração agora, Pai, se apega naquela virtude de Mateus capítulo 5, que diz: bem-aventurado, abençoado aqueles que choram em sua presença, pois estes serão consolados. E nós estamos aqui, ó Pai, nos derramando em seu altar,
O choro não quer dizer simplesmente o derramar de lágrimas, mas quer dizer, ó Pai, pessoas que se derramam em seu altar receberão consolo, receberão, ó Pai, auxílio, satisfação plena da sua palavra e da sua mensagem. Então nesse momento, ó Pai, enche-nos da sua palavra. Nós queremos nos apegar a Ti, Senhor. Nós queremos, ó Pai, entender que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E nós queremos fazer desse momento um momento de culto sublime ao nome do Senhor Jesus. Um culto que é dado, ó Deus, para muito além da geografia, ó Deus, de estarmos próximos uns dos outros do ponto de vista físico, mas estamos unidos, ó Pai, no mesmo sentimento, numa mesma atitude, estamos unidos, ó Pai, em Cristo Jesus. E da mesma maneira como Jesus é um contigo, Senhor, faça-nos nessa noite um contigo também. Nós oramos pedindo que o Senhor ensine ao nosso coração, que tire a venda dos nossos olhos e que nós possamos enxergar, ó Pai, a beleza e a excelência da sua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Aleluia. Que alegria e que diferente estar pregando numa transmissão online. Ao mesmo tempo, o meu coração ele se alegra por termos canais de comunicação para fazermos isso, mas do mesmo modo, meu coração se entristece porque é tão difícil viver sem vocês da Juventude Renove. E aqui eu quero falar especialmente para a juventude da nossa igreja. E você que é adulto, que está acompanhando, se sinta muito bem-vindo a estar conosco nessa noite, culto de juventude. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós teremos o nosso culto. E nós estamos no ano em que nós celebramos o tema discípulos. Nós, nas últimas semanas, temos pensado e refletido na palavra do Senhor, numa minissérie de mensagens, 3 mensagens. A primeira mensagem teve o tema, o que é discipulado? O tema e o objetivo era entender quais são as premissas básicas do discipulado bíblico, para não nos distanciarmos da palavra de Deus e para realmente entrelaçarmos um discipulado verdadeiro e bíblico na vida das pessoas, de maneira que nós não produzamos um tipo de crente parasita. Nós não produzamos um tipo de crente refém de algum tipo de revelação ou profetada dessa geração, que é a geração da pós-modernidade, que é a geração do relativismo, que é a geração do apego a coisas materiais, da geração do agora, da geração do micro-ondas, né, que quer tudo para ontem, da geração do miojo, que quer tudo acontecendo agora e que não entende os processos de Deus e que não é satisfeito nos processos de Deus. E nós entendemos que ser discípulo, em primeiro lugar, é submeter-se à autoridade plena de Jesus Cristo e radical. Isso é fundamental a gente entender, e foi essa a primeira mensagem. A segunda mensagem que nós tivemos já há 2 sábados atrás, teve o tema o custo do discipulado. E o custo do discipulado, ele se dividiu em 3 custos importantes no livro de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35. Os 3 custos que Lucas aborda nessa narrativa do próprio Jesus Cristo são o custo da devoção plena. Então, Lucas nos mostra que, em primeiro lugar, para sermos discípulos, nós precisamos entender que existe o custo, e o custo é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar com toda a nossa alma, amar com todo o nosso entendimento, amar com todas as nossas forças, amar com tudo que nós somos. O texto de Lucas vai dizer que se nós não aborrecemos a pai e mãe, se nós não nos desapegamos dos familiares que estão ao nosso redor, se nós não nos desapegamos nem da nossa própria vida, nós não podemos ser discípulos de Cristo. E Cristo não está dizendo que nós não devamos amar os nossos familiares, mas Cristo está dizendo, para amar os seus familiares, amigos e entender o seu propósito aqui, é preciso, antes disso, amar a Deus e se deleitar nele. Agostinho de Hipona disse, enquanto não encontrei descanso em ti, o meu coração não descansou. Quero dizer a você que você precisa deixar de amar as pessoas da sua família e as pessoas que estão ao seu redor segundo a sua medida.
Esse custo trata de amar segundo a medida de Deus. Então ame a Deus. E quando você amar a Deus de todo o seu coração, amar o seu filho de todo o seu coração, Deus vai te enviar de volta à sua família para ser um missionário na sua casa. O segundo custo é o custo da cruz. Este custo está relacionado ao fato de que nós temos sim uma cruz para carregarmos. Este é o centro do nosso tema anual. Aquele que não toma a sua cruz, nega-se a si mesmo e segue Jesus dia após dia, não é digno de segui-lo. Então, Jesus de fato e Deus nos preparou uma cruz. E a cruz, para cada um de nós, tem um objetivo sublime. E esse objetivo é nos humilhar ao ponto de nos salvar. Só a cruz que Deus preparou para cada um de nós vai produzir em nós uma humilhação tão profunda e tão grande, a ponto de sermos aqueles bem-aventurados, pobres de espírito, porque estes herdarão o reino dos céus. Não reclame do sofrimento. A palavra do Senhor diz que Deus não vai poupar pecadores de sofrimento, mas Deus vai poupar pecadores arrependidos da morte eterna em Jesus Cristo. Então, tome a sua cruz. Entenda que o sofrimento precisa produzir em cada um de nós experiência. Experiência que produz perseverança. E perseverança que produz esperança verdadeira no nosso coração. Na semana retrasada, o último custo que nós observamos era o custo do desapego total. E o desapego total está relacionado diretamente àquelas pessoas que objetivamente precisam desapegar das coisas materiais. É sobre isso que Jesus está falando. Nós temos vivido um tipo de cristianismo nos nossos tempos, um tipo de evangelicalismo nos nossos tempos, onde há um grande apego a este mundo, há um grande apego às coisas do agora, há um grande apego às coisas materiais, tanto que o sentido de prosperidade na Escritura foi inclusive subvertido. O sentido de prosperidade hoje, de alguma forma, é ter sucesso. O sentido de prosperidade hoje, de alguma forma, é não passar por provações. Isso não é bíblico, afinal, o próprio Cristo passou por todas as provações, sendo Ele o único inocente delas. Se você quiser se escandalizar com alguém que sofreu inocentemente, se escandalize com Jesus. Porque todos nós estamos recebendo a paga do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse custo do desapego total implica em que a nossa verdadeira identidade, aquele eu nosso, que está guardado em Deus, aguarda pelo desapego de tudo aquilo que nos deforma. Então desapegue-se de quem você é. Pare de tentar ser de alguma forma alguém individual, alguém único. Pare de acreditar que de alguma forma você é especial. Nós só encontramos o nosso propósito quando entendemos que a vida comum é aquilo que Deus nos deu para vivermos a essência do Evangelho e a vida verdadeira no nosso dia a dia. Deus tem nos chamado para uma vida do dia a dia e do cotidiano. Nessa noite, como a última mensagem da série, eu quero pregar sobre o tema chamados para lavar os pés. E como é difícil falar para uma câmera de um tema que implica em contato, de um tema que implica em estar junto com vocês. E antes de começar a mensagem em si, eu quero dizer a você, jovem, que você pode contar comigo. Você pode contar comigo. Eu estou sempre a um WhatsApp de distância e eu, a Karina, minha esposa, nós estamos orando pela vida de vocês. Nós não nos esquecemos de vocês. E é nesse momento de tamanha angústia e sofrimento que nós estamos sendo chamados para lavar os pés das pessoas. É preciso abrir a Bíblia. É preciso entender o que significa lavar os pés. O texto de João, capítulo 13, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No livro de João, capítulo 13, é o texto extremamente conhecido. E fala justamente a respeito desse momento aonde Jesus, ele dá o grande exemplo, a grande ilustração para os seus próprios discípulos. No texto de João capítulo 13, diz no versículo 1 que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora,
para passar deste mundo para o seu Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É impressionante como o apóstolo João retrata esse momento sublime da Santa Ceia no cenáculo. É impressionante como nós percebemos que desde o capítulo 12 até o capítulo 17, João separa 5 capítulos, é o único evangelho que separa 5 capítulos, para tratar do tema de Jesus Cristo, falando com seus apóstolos, seus discípulos, os ensinando qual era a essência daquilo que viria após a sua morte, preparando-os para lavar os pés da humanidade. E o texto começa dizendo que aqueles a quem ele amou e que estavam no mundo, ele amou até o fim. Na sequência, nós começamos a observar que o diabo já havia colocado no coração de Judas Iscariotes a traição. E o próprio Simão Pedro também haveria de trair ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo em relação a tudo isso, mesmo tendo 2 traidores diante da sua frente, mesmo tendo a adversidade dos seus discípulos que o abandonaram no momento mais duro da sua vida, ele toma uma toalha em suas mãos. Ele deita, o texto diz que ele deita água numa bacia. E ele vai lavando os pés de cada discípulo. Quando ele chega em Pedro, Pedro diz: Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. E aí ele diz a Pedro: Pedro, mas se eu não lavar os seus pés, você não pode ter parte comigo, Pedro, porque é necessário que você seja limpo. Pedro diz: Senhor, então lava o corpo inteiro. Aí Jesus diz: você já está purificado, Pedro. Nós precisamos agora somente lavar os seus pés. Jesus faz isso. Imagina, 12 homens que viviam num mundo que não havia asfalto, 12 homens que viviam num mundo cheio de poeira e de terra, e antes da Santa Ceia, todo judeu se banhava, eles já haviam se banhado como deveriam banhar, mas do banho público até o cenáculo provavelmente, eles sujaram os seus pés novamente. Provavelmente os seus pés ficaram cheios de terra. Jesus está nos ensinando uma grande lição por trás de tudo isso. E a pergunta central de Jesus Cristo, ela está no versículo 12. E diz assim: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Essa é a pergunta que deve ecoar no nosso coração essa noite. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer com lavar os pés? Vocês compreendem qual é o gesto que eu estou fazendo com vocês? Eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. O que é imprescindível nós notarmos nesse texto? Porque nesse texto nós não encontramos diretamente a explicação de Cristo sobre lavar os pés, mas nós entendemos 2 verdades importantes a respeito de lavar os pés. E essas 2 verdades desse texto são, em primeiro lugar, nós observamos uma espécie de amor radicalmente comprometido com o Deus bíblico. Porque o versículo 1 diz que ele amou as pessoas que estavam no mundo e, tendo amado elas, amou-as até o fim. Aqui nós entendemos a essência do amor de Deus. Aqui nós entendemos a base e a virtude essencial do amor de Deus, que é um amor santo. Deus não é estimulado a amar pessoas por aquilo que elas fazem. O texto confirma no versículo 2 que o diabo já havia colocado no coração de Judas para traí-lo. Nós sabemos que a história nos mostra que o apóstolo Pedro também iria traí-lo e muitos dos seus discípulos iriam abandoná-lo, e mesmo assim Jesus lavou os seus pés, e o texto declara que ele amou aqueles que eram seus e os amou até o fim. A verdade absoluta do texto é que o amor de Deus é um amor, em primeiro lugar, comprometido consigo mesmo, no seu aspecto triuno, Pai, Filho e Espírito Santo.
A Trindade vive em harmonia desde antes dos tempos eternos. E essa harmonia, Pai, Filho e Espírito Santo, se comunicam em atos de amor. Por isso nosso Deus não é um Deus egocêntrico. Por isso nosso Deus não ama pessoas pelaquilo que elas fazem ou deixam de fazer. Isso é importantíssimo para entendermos que lavar os pés tem que partir de um compromisso radical com quem é o Deus da Escritura e com o que este Deus fez por cada um de nós. O fato é que Deus não espera a gente fazer nada de bom para Ele, porque se Ele tivesse que esperar, toda uma eternidade não seria suficiente para despertarmos desse Deus algum tipo de vínculo de amor e de afeição por algo de bom que fizemos. Então Jesus Cristo é o tipo de Deus que ama, porque a sua essência e a sua virtude é o próprio amor com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é completo em si, ele não precisa de palavras e louvores para se completar, ele não precisa de anjos, ele é Deus completo desde antes da eternidade. Entenda isso, Jesus ama radicalmente. E é um compromisso radical, o seu amor em primeira instância é um compromisso radical com Deus. Em segundo lugar, esse texto nos mostra que o seu amor é uma espécie de amor radicalmente comprometido com o próximo. Jesus entende, e Jesus nos mostra, na verdade, para nós entendermos que Ele mesmo sendo Senhor e Mestre, Ele sendo o Altíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, a sua postura e a sua atitude foi de descer à terra para lavar os pés da humanidade, para lavar os meus pés, para lavar os seus pés. E se eu e você não nos colocarmos na posição de que nós não merecemos que este Deus lave os nossos pés, nós nunca poderemos lavar os pés do nosso próximo da maneira como agrada a Ele. A pergunta que fica ecoando ao nosso coração, mas pastor, como então podemos amar de maneira prática? Como podemos desenvolver um amor radicalmente comprometido com o Deus bíblico e ao mesmo tempo um amor radicalmente comprometido com o próximo? E aí eu quero que nós possamos abrir juntos no texto que nós trabalharemos essa noite, é o texto de 1 João capítulo 3. Por que 1 João capítulo 3? Porque é muito interessante. A palavra de Deus, ela respeita de alguma forma maravilhosa a singularidade teológica e a orientação conceitual de cada um daqueles que escreveram os livros da Bíblia. Nós entendemos de fato que nenhuma profecia vem de elucidação humana particular, mas tudo veio do Santo Espírito soprando. Mas o Espírito que soprou no coração de João para escrever o seu evangelho, foi o mesmo Espírito que soprou no coração dele para escrever o seu livro, a sua carta, a primeira carta de João, escrita à igreja que estava dispersa naquele momento da história. E é impressionante como o capítulo 3, me parece, que ele está destrinchando aquilo que ele viu na Santa Ceia. É impressionante como o conceito de amor, como o conceito de amor radical ao Deus bíblico, de amor radical ao próximo, é tão visível no texto de primeira carta de João, no capítulo 3. Desde o versículo 1 até o versículo 18, João está falando sobre uma espécie de amor radicalmente comprometida com Deus e radicalmente comprometida com o seu próximo. João está destrinchando aquilo que ele mesmo viu na Escritura. João está fazendo teologia, isso é impressionante e isso é maravilhoso. E teologia excelente sobre o verdadeiro amor do cristão. Quando a gente fala de lavar os pés, a gente não está falando de caridade. Quando a gente fala de lavar os pés, a gente não está falando de viver uma vida correta, uma vida moralista. Quando a gente fala de lavar os pés, a gente fala da essência de quem é Deus e de como Deus exige de cada um de nós que sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo em tudo que nós fizermos. 1 João, capítulo 3, eu quero ler dos versículos 10 até o versículo 18. E nessa noite, eu quero dizer para vocês o que chamados para lavar os pés significa de maneira prática. Versículo 10 diz assim a palavra do Senhor:
Nistos são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Eu poderia substituir facilmente as duas palavras aqui, sem prejuízo do texto. Nisto são manifestos os discípulos de Deus e os discípulos do diabo. De que maneira, pastor? O apóstolo João diz: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nós nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e de seu irmão eram justas. Irmãos, não vos maravilheis que se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Novamente, João repete: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir os recursos deste mundo, e vir o seu irmão padecer a necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Em primeiro lugar, chamados para lavar os pés, dos versículos 10 ao 15, significa amar a santidade e amar ao próximo como virtudes gêmeas. Vou repetir para você. Lavar os pés, em primeiro lugar, para o apóstolo João, o conceito de amor santo que ele observa no próprio Pai, no Filho e no Espírito Santo, especialmente tendo seus olhos abertos pela imagem do Filho, lavar os pés significa amor à santidade e amor ao próximo como virtudes gêmeas. João está revelando aqui para mim e para você que obediência santa e amor santo são irmãos gêmeos como frutos da fé em cada um de nós. São indissociáveis e inseparáveis. Isso aqui é um grande tipo de teste a respeito da sua salvação. Se você diz que ama o Filho, mas você não ama a santidade, e você odeia seus irmãos, e você odeia o seu próximo, o amor do Pai não está em você. Se a Escritura Sagrada não te faz amar mais a Deus e amar mais ao próximo, a sua chave hermenêutica, a sua maneira de interpretar a Bíblia está equivocada, errada, herética. João está dizendo para mim e para você que é impossível amar qualquer pessoa da maneira como Deus deseja que nós amemos, se nós não estivermos vivendo em santidade. A prova disso é que no versículo 10 ele diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça de Deus. A palavra justiça aqui não tem a ver com fazer aquilo que é correto. A palavra justiça aqui não tem a ver com viver de uma maneira justiceira ou fazendo justiça social. A palavra justiça aqui, ela está relacionada ao que João disse nos versículos anteriores. Por isso que é preciso ler a Bíblia e o texto como um todo, para não falarmos bobagens, para não vivermos de achismo. O texto está dizendo no versículo 6, a ideia que resume justiça para o apóstolo João aqui no versículo 10, ela está toda ela contida no versículo 6, e diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. A ideia de justiça para João é retidão. A ideia de justiça para João é santidade. É impossível viver uma vida em exercício de compaixão se você não viver uma vida em exercício de santidade. Santidade e compaixão, santidade e amor ao próximo, santidade e obediência são virtudes irmãs.
elas não caminham separadas. É interessante que Agostinho de Hipona diz no seu livro Confissões o significado de pecado. E pecado para ele é amor de si mesmo e desprezo de Deus. Olha, porque é tão importante nós entendermos que sermos chamados para lavar os pés implica que estejamos vivendo em uma vida de santidade. Porque se nós lavarmos os pés sem viver uma vida de santidade, nós estamos fazendo algum tipo de caridade, de barganha com Deus, como se Deus se impressionasse pelas nossas boas obras. Nós estamos testando a santidade desse Deus. Nós estamos testando o seu verdadeiro amor, que é derramado por meio da pessoa do seu Filho. Deus não tem interesse em amar ninguém da face da terra que não venha por meio do Filho dele. Então reconheça nessa noite, que se você não estiver em santidade, é impossível você viver a virtude de lavar os pés das pessoas. Agostinho disse, como acabei de frisar, pecado é amor de si mesmo e desprezo de Deus. Pecado não é erro, meu irmão e minha irmã. Pecado não é algum tipo de desvio de conduta. Pecado é gente morta, vivendo obras mortas. É gente que vive só a partir da sua vaidade. Pecado são pessoas que não entenderam ainda que se não amarem a Deus e amarem uma vida de pureza, todo aquele que permanece em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. O texto vai continuar dizendo no versículo 7, no versículo 8, que essas pessoas que vivem pecando não são filhas de Deus, são filhas do diabo. Toda compaixão sem santidade, o texto está nos dizendo, é um ato satânico, é vaidade, só serve para apaziguar, de alguma forma, temporal, o vazio que existe dentro de nós. Por isso, tantas pessoas vivem para fazer o bem. Mas fazer o bem sem santidade é trapo de imundície diante de Deus. Deus não recebe. Deus não está interessado em sacrifício. Deus quer que a gente viva humildemente com Ele. E viver humildemente com esse Deus é viver uma vida separada, é viver uma vida pura, é viver uma vida mediada pela pessoa de Jesus Cristo. Todo ato de compaixão verdadeira é um exercício de santidade e revela um compromisso para muito além do custo-benefício. Toda pessoa que vive uma vida de santidade, ela não está preocupada com o resultado do seu ato, ela está preocupada em sinalizar o amor que a encontrou. Lembra de João capítulo 13 que nós lemos, o primeiro versículo, este Deus que se apegou a cada um de nós antes dos tempos eternos e nos amou até o fim. A sua morte foi morte horrível, morte de cruz. Ele nos amou até o fim. O parâmetro para isso é viver, a resposta para isso é viver uma vida de santidade. No versículo 11, olha o que João diz, porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Vem aqui comigo e olha aqui no meu olho, presta atenção nisso aqui. Gente, quando você foi atraído por o Evangelho, você foi atraído porque era um sistema de crenças moralista, de regras. É por isso que você foi atraído. Você foi atraído porque de alguma forma você poderia prosperar. É por isso que você foi atraído quando você foi encontrado pelo seu Redentor. É por isso que você foi atraído. Porque eu fui atraído pelo amor de Deus. Não há nenhuma outra virtude mais constrangedora do que o amor de Deus. Porque o amor de Deus não é como o amor do homem, um amor de custo-benefício. O amor de Deus é um amor santo. João está dizendo, porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. É isso que Jesus veio para pregar. Por que vocês estão vivendo com uma boca tão hostil? Por que vocês distratam os seus pais?
Por que vocês não amam os seus irmãos? Por que você não sai e não se abre com todas as pessoas da igreja? Por que você não ora pelas pessoas que te perseguem? Versículo 12. Não segundo Caim, que era maligno, e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão justas. Aqui, João faz uma ilustração entre o verdadeiro amor a Deus em santidade e o amor dado por intermédio da sinceridade. Caim foi muito sincero no seu sacrifício. Ele foi lá e ofereceu o melhor que tinha, mas quer saber? Deus não está preocupado com o melhor que você tem. Caim ofereceu o melhor que tinha e foi rejeitado por Deus. Abel ofereceu aquilo que Deus queria e Deus se agradou de Abel. Deus não quer sacrifícios, Deus quer santidade, Deus quer obediência da nossa parte. Entenda que nós não vamos conseguir lavar os pés do mundo, e esse é o momento que o mundo está clamando por crente que lava os pés dele. Mas nós não vamos conseguir, porque nós somos tão zelosos com o moralismo de fora, mas dentro da casa a gente não lava a roupa suja. Falsos moralistas. Caíns sinceros, mas errados. As obras de Caim eram más, porque ele ofereceu aquilo que ele achava que ele deveria oferecer. Abel, pelo contrário, ofereceu aquilo que Deus orientou a todas as pessoas oferecerem. João Calvino diz: quando a impiedade governa o coração, a hostilidade ao outro está em primeiro lugar. Se você é uma pessoa que perde a paciência fácil, se você é uma pessoa que é hostil com aquele que é diferente, se você é uma pessoa que nesse momento da história, você está muito mais preocupado com a economia do que com a vida de pessoas, você é uma pessoa que ainda não entendeu o evangelho da graça de Cristo, que tem como dom máximo a vida do homem. Nós precisamos abraçar a realidade eterna do amor santo de Deus. E se nós não entregarmos a nossa vida a uma vida de santidade, tudo será totalmente em vão. Versículo 13: irmãos, não se maravilhem que o mundo vos odeia. É fato, quando você amar pessoas que não te amam, quando você derramar graça e orar pelas pessoas que não te amam, quando você derramar amor de Deus sobre aquelas pessoas, quando você viver uma vida de santidade e retidão, é fato, o mundo irá te perseguir. E essa é uma certeza que vem junto com aqueles que vivem em santidade. Nós seremos perseguidos. Nós sofreremos, nós seremos odiados, porque afinal a economia vai quebrar. Como que você vai escolher proteger as pessoas? Mas o Brasil não pode morrer de fome, mas o Brasil já está no mapa da fome da ONU há 3 anos, e ninguém se importou com fome até agora. Por que agora as pessoas vão se importar com fome? O problema da fome, da pobreza e da miséria não é um problema do coronavírus, é um problema de desigualdade, de uma igreja inerte, de uma igreja que não é santa em nosso país, é uma igreja pecaminosa. É uma igreja que tem apego aos seus próprios bens. É por isso que o nosso país é um país tão desigual e tão pobre. É por isso que pessoas no coronavírus vão morrer de fome. Não é porque parou de trabalhar, não. Porque brasileiro não é vagabundo. Prestem atenção, meus irmãos, a mensagem de Deus é para os nossos tempos. Porque amamos os irmãos, e aquele que não ama permanece na morte. Abre o seu coração para amar. Abre o seu coração para amar. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. João está ministrando a mesma mensagem que Jesus ministrou no Sermão do Monte, quando ele diz: o problema não é você pegar uma faca, o problema não é você pegar uma arma, o problema é quando você está indiferente à morte das pessoas. Esse é o problema. Quando você lava suas mãos igual Pilatos. Indiferente, este é o problema. Você é amigo da morte. Jesus está dizendo: se você pensou, você já no seu coração assassinou. E a palavra de Deus diz que assassinos não têm parte com Deus. Pessoas hostis não fazem parte do caráter do Espírito Santo. Em último lugar nessa noite, dos versículos 16 a 18.
O significado de lavar os pés é amar ao próximo, baseado não no parâmetro do Tiago, mas no parâmetro de Jesus Cristo. Um amor radicalmente comprometido com o próximo é um amor radicalmente comprometido com a revelação bíblica. Nós entendemos, nós buscamos a revelação para entendermos quem é Jesus e como ele nos ensina a amar segundo aquilo que ele mesmo fez. Versículo 16, 17 e 18 são os versículos mais práticos do livro de João, talvez, dessa carta de João. Nisto conhecemos o amor. Que palavra que é amor aqui? A palavra ágape, amor sacrificial. Então, o verdadeiro amor, depois de ver uma vida de santidade, e radicalmente ser comprometido com o próximo, o verdadeiro amor sacrificial é o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos, da mesma forma, no mesmo parâmetro, dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amar ao próximo baseado no parâmetro de Cristo, versículos 16 a 18, tem 3 características, 3 subitens nessa parte final. Versículo 16 fala de compaixão, versículo 17 fala de solidariedade, versículo 18 fala de envolvimento. Então, em primeiro lugar, versículo 16, o parâmetro do amor de Cristo é um parâmetro ligado à compaixão. A palavra aqui que João usa para devemos, olha o versículo 16. Ele deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos outros. Essa palavra do grego é ofeilo. Essa palavra ofeilo significa alguém que está em débito. Jesus Cristo está dizendo que ao ponto que Ele salvou a nossa vida, nós agora estamos em débito com Deus, e o débito com Deus é o débito com a humanidade, é o débito com o próximo. Deus não está pedindo que nós façamos boas ações para Ele simplesmente, para glorificar o nome dEle simplesmente, mas que no ato de glorificar a Ele, nós possamos viver uma vida em que nós estamos em débito constante com o nosso próximo. O apóstolo João está nos dizendo, aquele que não ama a ponto de entender essa grande verdade, não entendeu o que é ser um filho de Deus, não entendeu o que é ser um discípulo de Deus. Em segundo lugar, versículo 17, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Um ensino muito claro sobre o momento que nós estamos vivendo. Ninguém vai morrer de fome se a igreja resolver abrir o seu bolso. Ninguém vai morrer de fome se os ricos empresários brasileiros e o Estado brasileiro resolver derramar dinheiro sobre essas famílias mais carentes que tanto precisam dessa ajuda. Nesse momento, Deus está nos chamando a colocar a mão no nosso bolso e suprir a necessidade daqueles que têm necessidade, meus irmãos. Minhas irmãs, o texto é objetivamente claro. O apóstolo João não está pedindo para nós privilegiarmos os recursos, o lucro, em detrimento da vida. Ele está nos dizendo, aquele que vê o seu irmão padecer necessidade e fecha o coração e deixa ele morrer de fome, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? É uma pergunta retórica, é óbvio que não pode, que não tem condições, por isso solidariedade. Nós não podemos ser espectadores da realidade, nós temos que ser participantes. A terceira característica do amor baseado no parâmetro de Cristo, o jeito de Jesus amar. O Jesus que lava os pés é envolvimento. É quando você vê a caravana da morte passando e você é menos covarde. Quando você enxerga pessoas e tem coragem de se envolver. João não está dizendo, filhinhos, amem com sinceridade. Presta atenção que João não está dizendo. João está dizendo, amem de fato e de verdade. É diferente de amar com sinceridade. Porque quando nós amamos com sinceridade, nós só amamos aqueles que nós julgamos serem
razoáveis para receber a nossa dose de amor. Mas quando nós amamos de fato e de verdade, a Escritura Sagrada pede para a gente não escolher a quem a gente ama, para a gente amar a todos, indiscriminadamente. Preto, branco, homem e mulher, judeu, grego, todos, 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 todos. Amem de fato e de verdade. O amor de fato e de verdade é um amor que nos fará não sermos omissos nesse momento da história. A minha pergunta para você é: você tem tentado viver santidade? Ou desculpa, lavar os pés das pessoas sem viver uma vida de santidade? O seu compromisso primário é com quem? De quem que você tem tanto medo? No livro de Lucas, nós observamos a seguinte realidade no capítulo 12. Não tenham medo de alguém que possa lhe tirar a vida. Tenham medo daquele que pode lhe enviar para o inferno. Nós estamos falando de Deus aqui. Nós precisamos, num momento como esse, de um temor muito profundo e radical ao nome do nosso Senhor. Para que nós possamos, de fato, lavar os pés da humanidade, a igreja evangélica brasileira, nesse momento, precisa fazer uma autocrítica profunda. Onde estão os teólogos da prosperidade agora? Cadê os coaches? Aonde está aquele que é a resposta? Onde estão vocês? Não é brincadeira isso que a gente está vivenciando. Aonde estão vocês? A igreja precisa fazer uma autocrítica profunda. A igreja precisa repensar as suas prioridades. Nós não podemos deixar o Brasil nu, como ele estará aparente daqui a alguns dias, quando essa crise alcançar milhares de pessoas pobres. Isso é resultado não da incompetência de governo A, B ou C, isso é resultado de uma igreja inerte, que acha que elegendo A, B ou C vai resolver todos os problemas de santidade do Brasil. Os problemas de santidade do Brasil só serão resolvidos com um avivamento onde há arrependimento, choro e luta pelo pecado da desigualdade e da miséria do nosso país. Falta de amor, uma igreja que não lava os pés das pessoas, porque só quer saber de lavar os seus próprios pés. A pergunta de Jesus é: vocês compreendem o que eu vos fiz? Quero convidar você agora a orar. Orar no lugar onde você está e pensar sobre isso. Bondoso Deus, eterno e amado Pai, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Pai, a primeira autocrítica que tem que ser feita é no contexto da nossa igreja local. Então, Pai, que nós pastores, líderes, jovens, ó Pai, que têm capacidade de liderança nessa igreja, homens do Senhor, ó Pai, chamados para o sagrado ministério, Senhor, para resguardar a santidade e a defesa da verdade do Evangelho, Senhor Jesus, nos ajude a fazer uma autocrítica de maneira, ó Pai, que essa igreja seja conhecida, ó Deus, não porque tem milhares de membros, não porque faz milhares de milagres, ó Deus, mas porque é uma igreja apegada à verdade do Teu Evangelho. Uma igreja apegada à santidade, uma igreja apegada ao amor genuíno de Deus, que não espera nenhum tipo de estímulo exterior para amar as pessoas, mas que ama indiscriminadamente e obsessivamente desde antes da fundação do mundo, a ponto de moer o seu próprio filho na cruz do Calvário. Senhor, que nós possamos viver, ó Pai, a continuidade do Calvário. Que nós estejamos dispostos a entender o significado de lavar os pés e viver na nossa geração, ó Pai, de maneira digna e irrepreensível. Pai, e o meu sonho é que essa juventude, ó Pai, seja conhecida como uma juventude que viveu de maneira semelhante a João Batista. Uma juventude que tem um alto compromisso com Deus e com a mensagem do arrependimento. Que nós possamos nos arrepender, ó Pai, de tantas vezes, ó Pai, não vivemos o Teu Evangelho de maneira correta e agradável a Ti. Nos dá uma vida de retidão, nos afasta do pecado e nos faz amar as pessoas de fato e de verdade. É no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos, no nome santo dEle que nós pedimos. Amém e amém. Quero dizer para você
Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até semana que vem.